primeira edição do curso online Cannabis Medicinal e Sistema Endocannabinoide, promovido em parceria com o Instituto Cura Pro Salva Vidas. Esse curso é um curso voltado para médicos e profissionais de saúde e todo aquele que for interessado no tratamento com os produtos derivados de cannabis medicinal. Ao longo desse curso, você irá adquirir conhecimentos fundamentais sobre o sistema endocannabinoide, sobre os componentes da cannabis, suas aplicações terapêuticas e o panorama regulatório no Brasil. Prepare-se para uma jornada de aprendizado que transformará sua compreensão sobre esse importante recurso terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga, tenho mestrado e doutorado em clínica médica pela Universidade de São Paulo, faço parte de várias sociedades estudiosas de cannabis medicinal, parte do Laboratório de Ciências Morfológicas e Moleculares da Unicamp, sou professora convidada de vários institutos e várias universidades, tenho a minha própria clínica, coordeno a TUCIDS Hemp Minds Educação e Treinamento, que é voltado para a educação canábica, e fui coordenadora científica da Conferência Internacional de Cannabis em 2022 e 2023. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse quanto aos conteúdos apresentados nesse curso, que será dividido em alguns módulos de mais ou menos aí 20 minutos, meia hora, no máximo uma hora cada aula, um conteúdo bem denso, para você aprender sobre a planta que é considerada nova, velha, velha nova medicina, vamos dizer assim. Então, vamos começar a primeira aula, que é uma introdução sobre o sistema endocannabinoide. Vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico e para vocês compreenderem melhor como que foi o uso milenar dessa planta nas mais diversas civilizações. Como foi descoberto o sistema endocannabinoide? Sim, nós temos um sistema endocannabinoide que produz substâncias que são muito parecidas com as da planta. A gente vai falar disso mais para frente. E a importância do sistema endocannabinoide para a manutenção do nosso equilíbrio, da nossa homeostase corporal. Isso vai ser abordado nessa aula de número 1. Então, a cannabis, ela tem um uso ancestral. Os primeiros relatos do uso da planta são de mais de 5.000 anos atrás, onde eles utilizavam a planta em forma de óleo, de unguento e até mesmo fumada. Eles assim, usavam para dores de cabeça, dores pélvicas, dores do parto, dores crônicas, náuseas, vômitos, insônia. Então, a cannabis possui essa história milenar e foram encontrados diversos registros farmacológicos do uso da planta nas civilizações antigas e ela esteve presente, inclusive, nas farmácias em meados do século XX. Aconteceram alguns questionamentos sobre a planta no começo dos anos 90, por volta de 1930, justamente porque a planta era muito versátil, com muitos usos, dava para fazer papel, dava para fazer corda, roupa, construções, concreto, medicamento. Então, isso gerou bastante polêmica e a planta foi proibida, né, mais ou menos em 1930, por causa de fatores políticos, raciais, sociais e não baseados em evidências científicas. Por volta da década de 60, começaram as pesquisas novamente sobre a planta, mas só por volta dos anos 2000 é que o seu uso foi novamente redescoberto como uma ferramenta terapêutica. Em 1964, um famoso pesquisador chamado professor Dr. Rafael Mechoulam isolou a primeira molécula da cannabis sativa, que é o THC, o tetraidrocannabinol. Teoricamente, né, o THC é a molécula que só causa o efeito psicoativo ou o barato da planta, vamos dizer assim. Mas não é só isso. O THC é extremamente importante para um monte de coisa. Ele é importante para dores crônicas, ele é importante para relaxar, ele é importante para diminuir a ansiedade quando usado em baixas doses, para melhorar o apetite de pessoas que estão ou com síndromes consumptivas, ou fazendo quimioterapia, ou com neoplasias, cânceres, enfim. Então, a partir do momento que o professor Rafael Mechoulam descobriu essa molécula, ele começou a compreender que essa molécula tem diversas ações no nosso corpo e em cada pessoa tem ações diferentes. E com isso ele começou a descobrir o sistema, o que ele iria chamar depois de sistema endocannabinoide.
Em 1992, ele descobriu uma molécula chamada anandamida, que é a primeira molécula que nós produzimos e que foi chamada de endocannabinoide. Mas, Paula, por que é chamado de endocannabinoide? Porque ela é muito parecida, tanto em ação quanto em molécula estrutural, com os fitocannabinoides da planta. Então, a gente tem essa semelhança e é como se a planta tivesse sido feita para o ser humano e vice-versa, né? Em 1995, o professor Rafael Michelin descobriu o 2-AG, que é um outro endocannabinoide, esses dois são os mais famosos, anandamida e 2-AG, eu vou falar melhor deles mais para frente. E o 2-AG é um outro endocannabinoide também que nós produzimos, né? Que quando o nosso sistema endocannabinoide está equilibrado, ele tem que ser produzido e com isso, a gente evita uma série de doenças e uma série de sintomas desagradáveis que a gente possa estar apresentando. E aí, como que funciona o sistema endocannabinoide? Como que é a estrutura dele, né? Nós temos lugares aonde esses endocannabinoides se ligam no nosso corpo, que são os receptores. Os mais famosos são o CB1 e o CB2, distribuídos no corpo todo, né? Vou mostrar também mais para frente. Os endocannabinoides propriamente ditos, que os mais famosos são a anandamida e o 2-AG, e as enzimas de síntese e degradação. O que que é isso? As enzimas que ajudam a fazer os endocannabinoides e as enzimas que ajudam a destruir esses endocannabinoides, né? Isso para a gente poder ter um equilíbrio. O nosso corpo todo funciona assim. Temos enzimas de síntese e de degradação em todos os nossos neurotransmissores, quer sejam eles típicos ou atípicos, tá? Esse sistema endocannabinoide ele é formado por mediadores lipídicos, vamos dizer assim. Ele é feito através de gorduras. Portanto, quanto melhor é o consumo de gorduras boas na nossa alimentação, menos inflamação no nosso corpo, melhor e mais equilibrado é o nosso sistema endocannabinoide. Porque os próprios ligantes endógenos são formados à base de gordura, tá? E aí, quais são as funções, né, do sistema endocannabinoide? A primeira função e mais importante dela é a manutenção do equilíbrio corporal. Ele atua como um sistema regulador fundamental no nosso corpo. Ele regula humor, apetite, dor e sono através de mecanismos de sinalização no sistema nervoso central. Além disso, ele ajuda a controlar processos inflamatórios e respostas imunológicas. Portanto, quanto melhor e mais equilibrado estiver o nosso sistema endocannabinoide, menos sintomas desagradáveis e menos doenças nós vamos apresentar. Por quê? Porque o adoecimento, ele leva um processo para acontecer, ele não acontece de uma hora para outra, né? Então, você querer tratar só da doença e não tratar o processo de adoecimento é uma falha muito grave do médico, né? Então, não espere a doença acontecer, você pode fazer alguma coisa antes. E a gente, se tiver um olhar atento ao paciente, se souber ouvir o que ele está dizendo, a gente consegue antever essas doenças e evitar com que elas aconteçam de forma agressiva ou que elas tragam complicações para o paciente. Tá? Então, essa é a função. Mantenha o seu sistema endocannabinoide em equilíbrio que você vai conseguir, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade de envelhecimento. E aí, o que que acontece, né? O sistema endocannabinoide, ele é um maestro fisiológico do nosso corpo. Como assim? Ele ajuda a modular respostas adaptativas que o nosso corpo tem aos vários fatores estressantes. Por exemplo, alimentação ruim, poluentes orgânicos, metais pesados, derivados de petróleo, estresse, radiação. Então, nós conseguimos, através da manutenção do sistema endocannabinoide, regular todo o nosso corpo, como eu já disse antes, né? E ele é um maestro fisiológico. Eu costumo dizer que o nosso corpo é uma orquestra. Se nós não temos um maestro adequado para reger essa orquestra, ela não vai estar afinada, ela não vai tocar direito. Então, a gente precisa do sistema endocannabinoide equilibrado para que o nosso corpo consiga se defender dos fatores estressantes, se defender das doenças, melhorar a parte da imunidade, melhorar sintomas desagradáveis. Além disso, o sistema endocannabinoide é responsável por fazer uma comunicação entre diferentes sistemas corporais, permitindo inúmeras respostas a diversos estímulos diferentes. Ele mantém o equilíbrio, né, entre os nossos processos fisiológicos opostos, como excitação e inibição do sistema nervoso central, inflamação e anti-inflamação. Por quê?
E tem horas que nós precisamos que esse sistema nervoso central esteja estimulado, tem horas que a gente precisa que ele esteja sedado. Tem horas que a gente precisa de um processo inflamatório, quer seja para cicatrizar feridas ou coisas, ou algo do gênero. E tem horas que a gente precisa de anti-inflamatório. Esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e o sistema endocannabinoide é fundamental para que a gente possa fazer esse processo de equilíbrio ou de homeostase. E aí, qual que é a relevância, né, do sistema nervoso central? Como eu já disse antes, a desregulação do sistema nervoso central vai levar a inúmeras patologias, e ele pode estar associado a diversas condições como enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, depressão, insônia, piora de menopausa, dores crônicas, né, até mesmo doenças inflamatórias e tumores. Então, principalmente quando o paciente tem alguma queixa onde ninguém tem o diagnóstico, ninguém sabe por que ele está tendo essa queixa, é um dos grandes sinais de que o sistema endocannabinoide está desequilibrado e de que a cannabis medicinal pode ser uma opção de tratamento. Além disso, a cannabis medicinal ela tem sido cada vez mais estudada como uma nova opção terapêutica, uma nova opção de tratamento, principalmente para aqueles casos onde nada pode ser feito, né? Então, eu não espero o paciente adoecer, eu gosto de entrar precocemente com os produtos de cannabis medicinal, principalmente se o paciente tem sintoma ou se ele tem histórico familiar e pessoal de doenças. A cannabis, ela vem sendo estudada e a gente aposta nela como uma nova fronteira da medicina, uma nova abordagem terapêutica onde a gente faz não só uso de remédio, mas uso de uma substância que não só não faz mal, como faz bem para o corpo. Então, é uma troca bem inteligente, a gente trocar um medicamento que só trata um sintoma, uma doença, por uma medicação que regula o corpo inteiro, como os produtos derivados de cannabis medicinal. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, lembrando que essa é a primeira aula de uma série de vídeos.